apresentando, mas é um laboratório de inovação e design que busca guiar quem quer mudar o mundo aí em novos rumos pela transformação. Então, a gente tem consultorias e programas de impacto para organizações sem fins lucrativos e negócios de impacto também. A gente apoia muito empreendedores aí que estão iniciando startups sociais ou que estão desenvolvendo negócios de impacto. A gente trabalha muito aqui com a construção de marca, ou seja, branding, né? Construção e gestão de marca. Esse nome super complicado que o pessoal fala em inglês, né? Nada mais é do que você fazer uma gestão de forma contínua da sua marca. E quando a gente fala marca, gente, não é só o logo, tá? A gente está falando de toda a organização como um todo, da sua imagem, da sua credibilidade, da sua identidade, de como as pessoas entendem e de como a organização é. Isso é o que a gente entende, está falando aqui como marca, tá? O branding, a construção da marca, ela passa por vários aspectos. Pela construção de uma proposta de valor, entender o que é que a marca entrega, para que a marca existe, qual que é a sua visão de impacto, qual que é a sua missão. Vocês já devem ter feito isso aí dentro das organizações, missão, visão, valores, tudo isso é construção de marca, é branding. Você também pode pensar por que a marca existe, qual que é o propósito, qual que é a razão de ser, isso é o que a gente chama de DNA da marca. A gente pode pensar como a marca vai levar o seu propósito para o mundo, que aí é a expressão, que aí sim vem o logo, as cores, o storytelling, que a gente já viu, o pitch, né? Tudo isso que a gente tem visto aí nos últimos dois dias, é construção de expressão de marca. Mas hoje a gente vai falar sobre para quem a marca existe, tá? A gente vai falar sobre mapeamento de públicos de interesse. Aí eu pedi para vocês falarem aqui no chat para mim quem são os públicos que vocês olham todos os dias, né? E vocês trouxeram atendidos, equipe, doadores, crianças e adolescentes, pessoas negras, né? Doadores do meio acadêmico. Todos esses são públicos de interesse. Mas toda marca vai ter pelo menos 3 tipos de públicos principais. Quem aqui já passou por uma situação que estava tão preocupado com o público atendido, com o público beneficiário, que esqueceu de quem paga as contas da organização? Alguém já passou por isso? Sim? Não? Por favor, me responda. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Maiara diz que sim. Muitas vezes isso acontece com os gestores das OSCs, né? A gente está tão atribulado, igual malabarista, com um monte de tarefinhas ali para resolver, que a gente esquece de se comunicar com os nossos doadores, com os nossos patrocinadores, com os nossos parceiros estratégicos. Porque o público beneficiário, ele é muito importante, mas a gente não pode esquecer que as outras pessoas que estão ali do outro lado, pagando as contas da organização, né, como doadores ou como patrocinadores ou investidores sociais, elas não são números, elas não são códigos de barra. Ela tem suas histórias, suas vivências e suas causas também, né? E a gente precisa entender qual é o comportamento dessas pessoas. A construção da persona, como eu estava explicando ali para vocês no início, ela é a construção de um perfil, né? Como se fosse um personagem que vai ser representativo do nosso público de interesse. Então, Catarina, eu só posso ter uma persona? Eu só tenho um perfil de público? Não, vocês vão ter pelo menos 3 personas. O público atendido ou beneficiário, o público pagante ou doador e o parceiro estratégico. Beleza, gente? Se sim, por favor, interajam aqui no chat. Caso alguém tenha dúvida, pode abrir o microfone ou perguntar também que a gente tira a dúvida. Como que normalmente o pessoal desenvolve personas, cria personas? E aí pode ser que vocês já tenham visto alguma vez isso no Instagram, em algum anúncio ou em alguma ferramenta por aí na internet. As pessoas criam perfis assim.
A minha persona é a Maria Amélia, ela tem 24 anos, ela é uma mulher empreendedora de impacto no segmento de alimentação, ela abriu há 2 anos seu próprio negócio, que é uma confeitaria vegana, ela emprega mulheres da comunidade, faz uso de produtos da agricultura da região, ela tem uma família muito grande, tem 4 irmãos, 2 sobrinhos, 2 cachorros, 5 gatos, todos eles são resgatados. Ela gosta de passar tempo ao ar livre, praticar yoga, fazer caminhadas, nanana, e ela faz crochê. Vocês sabem todas essas coisas sobre os públicos de vocês? Agora é para vocês responderem, tá, gente? Pode abrir o microfone. Oi, Edna, bem-vinda. A Edna disse que não, a Débora disse que não, a Mayara falou que não. A Irã e Rodrigo também, se puderem responder aqui, se vocês sabem todas essas coisas sobre o público de vocês, digam se sim ou não. Com certeza não, ok. Aí a próxima pergunta é, tudo que está aqui importa para vocês? Tudo que está aqui é importante? É relevante para a organização saber sobre o seu doador, sobre o seu beneficiário? Também não, também não. Não. Ok, já entendemos, né? É muita informação, normalmente. As pessoas criam uma historinha, né? Acham que é storytelling, mas persona não é storytelling. Persona é uma ferramenta que vai nos ajudar a tomar decisões. Então, por isso, é muito importante que a gente consiga tomar decisões a partir disso. E aí, os dados que a gente vai trazer para dentro dessa ferramenta são só os dados que são relevantes para a gente, tá, pessoal? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma sugestão de construção de personas, mas vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Ou é só o Airan que está com problema para ver a tela? Eu acho que ele caiu, inclusive. Posso continuar, gente? Vocês veem a tela? Por favor, me avisem. Vem. Beleza. Então, pessoal, essa persona que normalmente as pessoas dizem para vocês que é como se deve fazer, ou que o Instagram traz um monte de conteúdo falando assim, não agrega valor para o terceiro setor e para o setor de impacto, porque ela não é funcional. Ela é extremamente abstrata e ela não nos traz dados concretos para a gente tomar decisão. Então, o que é que seria uma persona adequada, por exemplo, para a gente pensar a captação de recursos da nossa organização? Que eu sei que é provavelmente a maior dor que todos vocês têm. A persona, ela é essa definição fictícia do nosso público de interesse, tudo aquilo é verdade. Mas a gente vai precisar reunir as características que o nosso público tem em comum, que a gente vai usar para estruturar o nosso negócio, a nossa ação de captação, a nossa tomada de decisão. Ela é como se fosse um material de consulta. Vocês provavelmente já usaram, espero que não tenha ninguém da geração Z aqui. Alguém aqui já usou aquele páginas amarelas, aqueles livros que a gente tinha para consultar os telefones? Hoje em dia a gente tem a agenda do celular, né, com todos os contatos. Isso é uma ferramenta de consultas no dia a dia de vocês? O WhatsApp é uma ferramenta de consultas? Sim. A mesma coisa é a persona. Ela é uma ferramenta de consulta que a gente tem que ter, ou não, né? Nada tem que ter, mas que é bom você ter guardado ali no teu escritório, dentro da tua gaveta, na tua mesa, para você consultar quando você for desenhar um novo projeto ou pensar numa ação de captação. E é muito importante que a gente identifique quais são os dados fundamentais para a gente entender o que o nosso público deseja ou a sua necessidade. Então, quando a gente constrói uma persona, a gente vai pensar quais são as suas dores, as atividades e os ganhos esperados pelo nosso público. Mas como que a gente vai construir uma persona se a gente nem sabe quem é o nosso público? Vocês atendem na parte da captação. Vocês captam só com pessoas físicas ou vocês também captam com pessoa jurídica, com empresas? Deixa eu ver aqui. As duas. A Edna falou que as duas, a Irã as duas.
os dois. A Neuza e o Rodrigo, se puderem contar aqui para a gente. O Rodrigo disse que atualmente mais pessoa física, mas com meta de aumentar a pessoa jurídica. Beleza, pelo menos com pessoa jurídica. Construir uma persona da pessoa jurídica, para vocês acham que é a mesma coisa de construir a persona da pessoa física? Por favor, respondam também. Hoje eu estou pedindo muito de vocês, né, gente? Me perdoem. Sei que vocês devem estar cansados. Não é a mesma coisa. Então, assim, pessoal, antes da gente construir a persona, é importante que a gente pense. Eu estou falando com a pessoa física ou eu estou falando com uma pessoa física que representa uma pessoa jurídica? É importante que eu saiba quem é a pessoa por trás da empresa, é muito relevante. Mas, normalmente, para você construir a persona, você vai levar em consideração, no caso de uma pessoa jurídica, informações como o cargo da pessoa, você vai pensar qual é o porte daquela empresa, qual o segmento que ela atua, quais são as causas que ela defende, que essas são informações diferentes de você pensar numa captação de recursos ou na construção de um produto para uma pessoa física. Quais são os dados de cadastro que vocês pedem para os doadores de vocês, por exemplo? São diferentes os dados de cadastro da pessoa física e da pessoa jurídica? Respondam aqui para mim, por gentileza. Se são diferentes. Nenhuma das perguntas de hoje é retórica, tá, gente? Para vocês responderem mesmo. E aí, pessoal, é muito importante que antes de construir a persona, a gente tenha mapeado quem é o público, né? Que a gente pense qual é o público ideal com quem eu quero captar. Eu posso construir personas pensando nos públicos que eu tenho hoje? Sim, se forem públicos que você quer manter na sua captação ou na sua construção de produtos e serviços, né? De portfólio de atividades e soluções da organização. Caso não seja um público que vai continuar no seu radar, não tem muito motivo para construir a persona. Então, ela vai nos ajudar a pensar a tomada de decisão futura ou no presente. Ela dificilmente vai ser relevante para o passado, né? Para a gente fazer uma validação ou uma avaliação, a não ser que a gente já estivesse utilizando ela de uma forma recorrente. Por que eu estou trazendo essa coisa aqui para vocês? Porque quando a gente analisa os dados passados, é importante que a gente tenha não a persona, né, mas que a gente veja com o indivíduo o que tomou ali aquela consequência. Então, caso vocês façam uma avaliação de impacto, por exemplo, não utilizem as personas, mas conversem com os indivíduos ou com os públicos. Tenham uma amostra significativa. Não usem a persona como um achismo, tá? A persona é uma ferramenta para nos ajudar a nos basear em dados, ok? Então, bora lá. Quais que são essas diferenças de análise, né? A persona da pessoa física, a gente precisa pensar quem é essa pessoa. Alguém aqui tem um perfil de doador que se repete? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou dar exemplos da Olha o Peixe, que é um dos clientes do Adverso, que é um negócio de impacto que trabalha ali com o Clube de Assinaturas de Pescados. Eles têm, nos clientes pessoas físicas, uma persona que é muito recorrente, que é a Vilma. A gente batizou ela de Vilma, que é uma senhorinha ali na faixa dos seus 60 a 70 anos, que ela consome pescados toda semana, ela faz jantares muito grandes ali para a família dela. Ela é uma senhora que está ali na classe média alta, ela tem muito interesse por essa causa da pesca artesanal, ela gosta de acompanhar no Facebook, no WhatsApp, ela não usa o Instagram. Essa é a Vilma, tá, gente? Esse é um perfil muito presente ali no Olha o Peixe. Ao mesmo tempo, eles têm um outro tipo de consumidor, que é a Luísa. A Luísa é uma menina de 27 anos que está ali na correria do dia a dia, que ela precisa de uma comida bem rápida para ela fazer, que está ali no congelador, ela não tem tempo de ir sempre no supermercado, né? Porque ela trabalha bastante. Existem diferentes perfis quando a gente está lidando ali com as pessoas, principalmente com as pessoas físicas. Vocês conseguem identificar um perfil que é recorrente nos doadores de vocês?
Alguém sabe me dizer? Se sim, por favor, abra o microfone e conte pra gente. Agora é a hora de desabafar, assim, tem aquele que fala, pede um monte de relatório de prestação de conta. Algum perfil aí que vocês conseguem identificar? Vocês estão quietos hoje, hein? Eu vou já pedir para todo mundo ligar a câmera. Eu tenho uma dona Vilma e alguns outros empresários mais pontuais que não se envolvem muito. E os editais, né, que giram, são grandes empresas, né, que propõem editais. Legal. Então, você tem uma persona que é bem recorrente, que são os empresários, que doam, mas não se envolvem muito. É isso, Mayara? Isso, tem alguns, no momento mas a gente tem um ou outro que ajuda, mas não se envolve muito, não pede nada. Você fala, não, vou te dar tanto por mês. Beleza. E tem uma pessoa, uma dona Vilma, que cuida, que banca, vamos dizer assim, né, que banca todo um projeto só com as questões pessoais dela, né? Tá. Quando a gente tem um perfil que se repete, é interessante que a gente tenha uma persona. Quando é um perfil isolado, a não ser que a gente vá buscar mais pessoas ali com aquele perfil, não tem tanta necessidade assim da gente construir uma persona, tá, pessoal? Vocês podem ter várias personas, mas tenham cuidado para não fazer muito no detalhe, porque ela é para ser uma representação, né? Então, Mayara, se você tem só uma dona Vilma, não faça uma persona, você pode fazer desse outro empresário, né, para tentar entender qual é o perfil ali de captação, de doação que ele tem para fazer a tomada de decisão, né? Para ela, você pode fazer algo mais personalizado, como ela é só uma, né? Nesse caso. A Mayara trouxe uma coisa muito importante para a gente analisar quando a gente vai construir a persona de pessoa física, que é o seguinte: qual é o grau de engajamento dessa pessoa com a minha causa ou com a minha organização? O que é importante você saber na hora de construir a persona pessoa física? Saiba se aquele é o primeiro contato da pessoa com a organização ou não, se ela já tem um histórico. E se for o primeiro contato, ela já é uma pessoa engajada na causa? Por quê? Pensem aí, vocês fariam o mesmo pitch, aí pegando a aula de ontem, né? A mesma apresentação da organização para uma pessoa que não conhece a causa e para uma pessoa que já conhece a organização de vocês? Seria a mesma história que vocês contariam? Ou vocês falariam de uma forma diferente? Qual que tem mais facilidade de captar recursos? Qual que vocês conseguem engajar melhor, né? São discursos totalmente diferentes. Isso nos ajuda a construir a nossa comunicação de marca, a pensar um programa de captação, a pensar uma campanha de captação ou a pensar uma contrapartida, por exemplo. Faz sentido a Mayara sugerir para o empresário que não se engaja um dia de tour guiado pela organização, para ele ter uma atividade ali dentro da organização? Talvez não faça sentido. Ou ela pode usar isso como uma contrapartida estratégica para ela engajar mais esse empresariado, né? Então, você pode sempre olhar de duas formas. Se a persona está desengajada, está com um grau de engajamento baixo, como que eu posso construir ações de engajamento? Então, olha aí, ó, um dado muito simples, muito básico, que a gente consegue descobrir através de uma breve conversa com 5 pessoas daquele perfil, que é o engajamento dessas pessoas com a organização e com a causa, já nos auxilia a tomar decisões sobre as nossas ações e a nossa captação. Beleza, gente? Faz sentido para vocês? Por favor, escrevam aqui no chat. A segunda coisa que é muito importante da gente mapear é quais são as necessidades dessa pessoa, desse público, desse perfil. Como assim necessidades, Catarina? Se for, por exemplo, um ator pagante, vamos pensar um doador. Que dores que ele tem? Quais são as coisas que ele quer? Quais são os desejos dele? Né? Quais são as expectativas dessa pessoa? Muitas vezes, o que acontece quando a gente vai captar com a pessoa física
é que aquela pessoa tem uma necessidade de ajudar o próximo, de sentir que está fazendo alguma coisa, de retribuir, né? Algumas pessoas têm questões mais religiosas, né? De retribuir, porque são, enfim, principalmente pessoas da fé cristã, né? Estão bem relacionadas a essa questão da filantropia, do doar-se, enfim. Tem várias questões aí que são questões emocionais, né? Da vida das pessoas que vai interferir se elas vão te ajudar a captar recursos ou não, que são informações relevantes da gente descobrir. É muito importante a gente entender também se aquela pessoa é uma pessoa que tem uma necessidade de informação e comunicação. Por quê? Vamos pensar assim. A gente pode ter a dona Vilma, que é uma pessoa que banca todo um projeto ali com o seu recurso financeiro pessoal, e a gente tem o empresário que não é tão engajado assim. Se eu encher a caixa de mensagens do empresário com um monte de ligação, ou com mensagens de WhatsApp, ou com vários e-mails no e-mail dele, provavelmente ele vai se irritar e ele vai se desengajar ali com a minha organização. Porque eu não estou olhando para o que é a necessidade dele. A necessidade, a principal dor que esse cara tem é a falta de tempo, é a condição de analisar todas as informações que chegam para ele. Já a dona Vilma provavelmente quer se engajar mais, quer saber o que está acontecendo. Ela vai ter uma necessidade de identificação, de engajamento, de relacionamento com a nossa organização. São perfis diferentes que a gente precisa tratar de forma diferente. E isso também vai refletir na nossa comunicação, tá, pessoal? Às vezes, não sei se é o caso da dona Vilma, tá, Mayara, mas estou usando ela de exemplo aqui, ela vai precisar de um relatório de prestação de contas. Ou se você está falando com o investidor, ele vai te pedir um relatório mensal, né? Vai pedir para olhar como estão as contas da organização, um relatório de transparência, algo nesse sentido. Então, entender as expectativas desse perfil te ajuda também a errar menos ou a errar mais rápido e consertar mais rápido ali algum tipo de comunicação ou de ação de engajamento de doadores, tá? Pessoa física, tá, galera? É muito relevante também a gente mapear as barreiras e restrições. Por exemplo, se eu estou falando com um jovem da comunidade que está ali engajado, mas que provavelmente pode ser, vamos dizer assim, alguém que passou por um programa, que foi uma pessoa beneficiada e que saiu e agora está gerando ali sua renda, está com seu emprego ou está empreendendo, ele vai ter um ticket de doação, né, uma capacidade de doar dinheiro menor, muitas vezes, do que o empresário, mesmo que o jovem seja mais engajado e o empresário seja menos engajado. Eu estou generalizando, tá, gente? Construir personas é falar muitas vezes de estereótipos, mas de uma forma positiva, não negativa, tá? Não significa que a gente vai criar pessoas exclusivas, beleza? Exclusivas no sentido de não inclusivas. A gente precisa pensar também se essa pessoa tem uma restrição de contato, se essa pessoa não quer se engajar tanto assim, a gente precisa respeitar, né? Muitas vezes a gente acaba pulando ali algumas barreiras que as pessoas têm e isso pode incomodar ou afastar alguns doadores pessoa física. Então, é um aspecto relevante da gente analisar e pesquisar com esse público quando a gente está construindo a persona. Tem outras questões que são muito mais observações. Tem aspectos que as pessoas não falam, que elas não vão trazer para você numa pesquisa, mas que são evidentes na nossa vivência, nas posturas que elas têm com a gente ou nos relatos. Tem algo em comum a todas as pessoas desses públicos? Eu queria ouvir de outra pessoa aqui se tem algum perfil de doador que é muito recorrente na sua organização, além da Mayara. Eu vou escolher um de vocês porque vocês estão calados hoje. Edna, tá por aí? Oi, tô aqui. Sim, a gente tem alguns perfis, né? A gente tem algumas pessoas, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, a gente tem as empresas que, por exemplo, dão um imposto de renda. Então, eles vão lá e fazem o repasse uma vez no ano e é aquilo. Não adianta você Tá. procurar para outras ações que eles não estão interessados, eles vão repassar o imposto de renda.
E a gente Me tem dá um também alguns... exemplo, desculpa te interromper, me dá um exemplo de um perfil bem comum na pessoa física. A pessoa física são as pessoas que fazem doação por contas, né? Por, tipo, água, luz, telefone. Tem algumas pessoas que doam dessa forma. Legal. Tem alguma coisa em comum no comportamento dessas pessoas? O fato deles doarem por concessionária, Tá, o fato de, assim, em termos de idade também, alguns têm idades semelhantes, perfis semelhantes, né? A gente procura ter um cadastro, né, dessas pessoas. Então a gente tem legal. algumas que sim, que tem algumas coisas em comum. Região, Uhum. faixa etária, sexo. Para além do demográfico, né, dos dados básicos, tem alguma coisa que vocês percebem que não está nos dados, mas vocês observam que o pessoal fala? Alguma reclamação, algum elogio que o pessoal faz para esse perfil? Então, ou as interações que a gente recebe por internet, por exemplo, por Facebook, WhatsApp, também, né? A gente tem pessoas que elogiam bastante, que curte tudo que a gente publica, ficam hiper antenado, comentam as ações que a gente faz, né? E tem pessoas que só acompanham, mas também não interagem, né? Uhum. Você sabia, Edna, que se você pegar esses perfis que estão interagindo, né, com as redes sociais e cruzar os dados dos perfis das redes sociais com o teu cadastro de doadores, você consegue identificar qual é a média ali do perfil que mais se engaja? Você já pensou nisso alguma vez? Não. Para que serve isso, gente? A gente pode identificar qual é o perfil ideal, né, que a gente quer ali, que a gente quer para dentro, e muitas vezes buscar captar exatamente com esse perfil. Tem organizações que fazem tráfego pago, por exemplo, que elas impulsionam, patrocinam alguns anúncios nas redes sociais para trazer mais doadores qualificados, né? Então, identificar ali do teu cadastro de doadores, quem está interagindo mais, prestar atenção nisso e construir uma persona com o perfil, grau de engajamento, a necessidade, as barreiras que essas pessoas têm, pode te ajudar a construir um site de doações melhor, pode te ajudar a fazer um anúncio e investir, por exemplo, R$ 100 num anúncio do Facebook ou do Instagram ou do Google Ads e trazer R$ 1.000 em captação para a organização. É possível fazer isso. Tem um certo investimento, mas tendo esses dados e cruzando esses dados, vocês conseguem fazer isso. Beleza, gente? Só para vocês começarem a pensar aí para que serve a pessoa. A Débora falou aqui que tem um perfil de doador que é o professor ou pesquisador de alguma instituição de ensino que fazem doações mais recorrentes e valores mais expressivos. Eles parecem querer manter contato, mostram interesse pelos projetos. Esse tipo de informação que vocês estão trazendo é o que a gente vai colocar dentro da persona. Não necessariamente só o sexo, a idade, o gênero, a expressão, identidade de gênero, né? As organizações que trabalham ali com a causa LGBT, ou a região que eles estão. Mas esse tipo de informação é o que é mais relevante, porque às vezes a gente está deixando o dinheiro na mesa porque a gente não está prestando atenção nesses dados, tá? E quando a gente fala da pessoa jurídica, da persona para a pessoa jurídica, é muito importante que a gente entenda qual o mercado que aquela empresa está atuando, porque isso muitas vezes vai ditar o comportamento e a forma que aquela organização doa, por exemplo. Aí, ontem eu trouxe para vocês o exemplo de público do Instituto Breotá, quem estava aqui vai lembrar, que a gente tinha ali as escolas particulares, né, as coordenadoras pedagógicas, as escolas particulares e as indústrias alimentícias ali na parte de construção não, gente, desculpa, de desenvolvimento de polpas, de frutos, né? São dois perfis de empresas totalmente diferentes, de segmentos totalmente diferentes. Eles podem ser a mesma persona se eles tiverem o mesmo comportamento de doação, sim, eles podem estar na mesma persona.
Caso eles não tenham o mesmo comportamento, eles vão ser personas diferentes, eles vão ser representados por personas diferentes. Mas, dentro da ferramenta da persona, eu preciso dizer que quem tem esse comportamento são os setores de agricultura, aquicultura, produção florestal, indústrias, alimentação e educação. Porque se eu não trouxer essa informação, eu estou deixando dinheiro na mesa. Eu estou deixando de captar mais com outras empresas que têm esse mesmo perfil. Tá dando para entender, pessoal? Alguém está com dúvida? Me avisem se sim, por gentileza. Se estiverem com dúvidas, a gente para aqui para tirar, tá? E aí, a gente pode começar a pensar em quem são esses públicos aqui, né? Uma empresa que é uma microempresa, ela tem o mesmo comportamento, o mesmo ticket de doação que uma média empresa ou que uma grande empresa? Provavelmente não. As grandes empresas, elas vão buscar outros tipos de contrapartida, né? Elas vão pedir ali um relatório de impacto, uma avaliação, os indicadores. Muitas vezes elas vão fazer a partir da doação de imposto de renda, porque elas podem doar ali pelo percentual do lucro real, e as pequenas e micro não conseguem fazer isso, né? Então, o perfil de doação muda, já que o porte muda e o comportamento também. Então, para que serve a gente saber o porte, né? A gente ter na nossa pessoa jurídica o porte da empresa que a gente vai estar captando, ou que a gente vai estar atendendo, né? No caso de um negócio social. Para você construir o teu ticket médio, né? Pensar quanto você vai pedir ali para aquela pessoa. Ontem a gente falou de pitch e a gente falou que é muito importante falar não só por que você faz o que você faz, como você faz o que você faz, mas também do que você precisa. Isso também significa falar de dinheiro, né? No setor de impacto, muita gente tem medo de falar de dinheiro, mas não é sujo, gente, falar de dinheiro, é importante falar de dinheiro. E para a gente entender qual preço cobrar ou qual preço pedir ali para captar, é importante que a gente entenda qual é o perfil e o porte da organização que a gente está conversando, tá? Então, pensar se é uma micro, pequena, média empresa. Vocês conseguem descobrir isso, se uma empresa está dentro do perfil que vocês captam normalmente ou não, pelo CNPJ da organização. Dá para colocar no site da Receita Federal e identificar qual é o porte daquela empresa, se é uma média, pequena, quanto que ela fatura por ano, e isso ajuda vocês a construir planos de captação mais certeiros. E como que a gente pode fazer as personas, né? O que a gente pode desenhar? A gente pode fazer análise de dados. Então, caso vocês tenham aí cadastros de doadores, cadastros de pessoas beneficiárias, cadastros de parceiros, peguem essas planilhas no Excel, ou peguem esses cadastros aí e coloquem a cabeça para funcionar. Leiam esses cadastros, leiam essas planilhas, esses documentos, esses formulários que vocês tiverem e tentem identificar quais são os grupos que vocês conseguem criar em comum entre eles, né? E esse grupo aqui aparece muito, é super recorrente, é um grupo ideal para a gente trabalhar na captação ou no desenvolvimento de um novo projeto ou na venda de um novo produto e serviço. E é muito importante que a gente não fique só entre os achismos e suposições. A gente precisa se confrontar com os dados e ouvir o nosso público. Então, uma boa amostra para construir uma persona é falar com pelo menos 5 pessoas daquele perfil. E aí eu vou rodar um desafio agora para vocês. Falem para mim um público que vocês gostariam de construir uma persona hoje. Se é pessoa física ou pessoa jurídica e qual é o público. Eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Pessoa física, doação recorrente. Boa, Rodrigo. Edna, pessoa física, mas qual perfil? Doador fidelizado. Boa. Pessoa física, mulheres, mães, doação recorrente, Tairan. Pessoa jurídica, grandes empresas para certificação e consultoria. Boa, Maiara. Maiara, eu tenho uma ferramenta que eu acho que vai te ajudar muito com isso aí, hein?
as cartinhas aqui que você viu, depois vamos conversar. Pessoa jurídica da Neuza, mas qual o perfil, Neuza? Faz que nem a Maiara fez, né? Qual poste, o que você está pensando? Quem que falta? Falta a Débora só. Débora, conseguiu pensar em alguma? Está ouvindo a gente? Ah, tá ouvindo. Boa. Trinta segundos, hein? Pensem rápido. Débora falou pessoas físicas, mas queria que fossem doadores novos que não fossem da área acadêmica. Beleza, vamos fazer essa ideação, vou te ajudar. E a Neuza falou que grandes empresas. Gente, eu vou só terminar aqui a nossa explicação e aí a gente vai se dividir em grupos, porque eu quero que vocês ajudem uns aos outros a pensar nesses públicos, tá? Então, eu trouxe aqui vários questionamentos. Vamos lembrar aqui quais foram as coisas que eu perguntei. Quem tiver papel e caneta, anota aí, tá? Qual é o porte da empresa, se for pessoa jurídica, né? Então, Maiara e Neuza, prestem atenção e anotem aí. Qual é o porte da empresa, qual é o segmento que ela atua e qual é o tipo de captação. E aí, para a galera da pessoa física, Airan, Débora, Edna e Rodrigo, prestem atenção, anotem aí. Qual o grau de engajamento? Quais são as necessidades ou dores que essa pessoa tem? Se ela tem alguma barreira e quais são os aspectos que vocês observam, mas as pessoas não falam e não estão nos dados. Beleza, gente? Deu para anotar? Boa, Rodrigo. E aí, para a pessoa jurídica, porte, segmento, tipo de doação. Beleza. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. E aí, pessoal, depois que a gente tem a nossa persona construída, que a gente tem esses dados básicos ali de comportamento, principalmente quando a gente fala de captação, né? Se fosse empresa, comportamento de consumo. No caso de vocês, comportamento de doação, né? O que a sua marca faz? Quais são as dores desse cliente, desse público pagante que ela busca sanar, né? Você está oferecendo alguma coisa para aquela pessoa. Mesmo quando ela está doando para você, você está levando algum valor para ela. Pensem também, quando vocês forem conversar aí, qual é o valor que vocês levam para a vida dessas pessoas. É consciência social, por exemplo? É amor ao próximo? É filantropia? É funcionalidade? Não sei. No caso da Maiara ali que falou da consultoria, da certificação, é credibilidade, né? Quais são os valores que vocês levam de contrapartida para essas pessoas, tá? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Normalmente, no mundo dos negócios, as pessoas constroem uma proposta de valor, como se fosse uma frasezinha que vai resumir o que é que você está entregando para a pessoa, os benefícios, a solução. A gente não vai construir proposta de valor hoje, mas eu quero que vocês comecem a pensar ali de quais são os valores que vocês estão levando. Hoje, a gente vai fazer com base no achismo, mas é só um exercício, tá? Ao longo aí do processo de vocês, eu vou deixar um desafio para que vocês ouçam o público de vocês. Então, esse primeiro rascunho da persona que a gente vai construir hoje, vocês vão levar para frente e vocês vão conversar com esse público. Pelo menos 5 pessoas. Então, peguem aí o papel e caneta. Todo mundo está com papel e caneta? Sim, não? O bom é que se alguém estiver saindo para pegar o papel e caneta, não consegue me responder, né? Vai ser o bloco de notas do computador, do celular também. Eu quero que vocês anotem agora, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem 5 pessoas ou 5 empresas que fazem parte desse perfil que vocês escolheram. Tentem pensar aí 5 pessoas. Eu vou colocar o timer.
1 minuto. Não precisa pôr no chat, tá? Só anotem aí, pensem aí. 5 pessoas do perfil que vocês escolheram. Deu tempo, gente? Anotaram aí as 5 pessoas? Se não deu tempo, me falem quantas pessoas vocês conseguiram pensar. 1, 2, 3? Rodrigo disse que sim. Por favor, respondam aqui. Enquanto isso, eu vou passando aqui nossa apresentação. A gente precisa pensar, não em construir, como eu já falei, a persona em base de achismos, mas acessar diretamente o nosso público e compreender o perfil dele. Porque, às vezes, a gente acha uma coisa e quando a gente conversa com as pessoas, a gente entende que não é bem assim. Quando a gente for conversar com essa galera, tem muitas formas de ouvir o nosso público. A gente pode usar uma ou a gente pode usar várias. Depende da grana, do tempo que a gente tem para investir naquilo ali, né? Às vezes a gente não tem nada de dinheiro, a gente só tem o nosso tempo e esforço. Então, muitas vezes a gente pode fazer uma entrevista, a gente pode criar um formulário ou um questionário para levar ali para esses doadores responderem, ou no momento em que eles vão fazer a doação, já colocar algumas dessas informações ali para eles preencherem no cadastro, para a gente ter isso sempre atualizado. Ou, caso você tenha um valor ali para investir, você pode construir uma base de dados e puxar informações dessa base de dados, né? A gente pode também buscar outras pesquisas externas para a gente conseguir também se munir de mais informações e entender melhor por que esses comportamentos acontecem dessa forma. Então, pessoal, a construção da persona, ela principalmente, eu vou focar aqui na persona da pessoa jurídica, tá? Porque a gente já está mais acostumado ali com a pessoa física, falou mais aqui durante essa aula. Vai muito no sentido da gente pensar qual é o perfil da empresa, por exemplo, na pessoa jurídica. Então, qual que é o território de atuação? Os dados básicos, né? Que aí vocês têm com certeza no cadastro. Qual é o território de atuação? E aí pense, que critério que é importante para você? É saber a cidade, é saber o bairro? Se você só recebe doações ou só presta serviço para empresas que estão na mesma cidade, faz sentido você pegar o estado? Não era mais importante você estar mapeando qual é o bairro que elas estão? Ou se você só atende pessoas do mesmo bairro, qual a rua que elas estão, né? Agora, se você é uma organização que tem uma atuação internacional, é mais relevante pegar o país. Se você tem uma atuação nacional, entender qual é o estado, qual é a região. Então, a forma que a gente vai mapear o território muda. Cada dado vai ser relevante para a sua necessidade enquanto organização. É muito legal que a gente entenda qual é o segmento ou qual a atividade principal. Então, entender, é uma organização que está na área da educação. Qual é o porte, que a gente já falou aqui. Às vezes, caso vocês tenham programas de voluntariado ou trabalhem com inclusão, algo que tenha o sentido de lei de cotas, é relevante também saber qual é o número de funcionários. Para a galera aí que trabalha com a causa da pessoa com deficiência, normalmente é muito importante ter na construção da persona saber qual é o número mínimo de funcionários que a organização tem que ter para fazer uma construção de emprego apoiado, por exemplo, qual a meta de lei de cotas que ela tem para cumprir, e você pode ajudar isso para ela ali e desenvolver um projeto de captação pensando nessa pessoa jurídica, na inclusão da pessoa com deficiência. A gente vai pensar, então, aí, Mayara, lembra que eu falei que eu tinha uma ferramenta que talvez te ajudaria? A gente tem esse baralhinho aqui, que é o Infoco, que é uma ferramenta de atores e causas,
que ela traz várias cartas para você escolher e identificar quem é o público, né? No caso do porte, vocês vão poder decidir ali entre microempresa, pequena empresa, média empresa, mas esse baralho também vai trazer várias outras informações, né? Como o segmento, né? Se é atividade financeira, educação, enfim, várias questões. Então, não precisa ser do zero, existem ferramentas que ajudam vocês a fazer isso. A gente também pode pensar, aí vale tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, tá, pessoal? Que valores que você e o seu cliente ou a sua persona têm em comum. Por exemplo, no caso do Instituto Brotar, que eu trouxe ele de exemplo nas últimas aulas, acreditar na agricultura familiar e no desenvolvimento local. Para quem usa as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é bem legal entender se a empresa apoia algum ODS. Como que eu sei isso, Catarina? Normalmente tem no site da galera, se forem grandes empresas, na parte de responsabilidade corporativa ou no Quem Somos, tá? Então, saber se tem uma ODS em comum já te ajuda a negociar, iniciar uma conversa, preparar melhor o seu pitch. Entendam quais que são as dores, quais são as dificuldades que esse público enfrenta. Por exemplo, estou falando ali com uma pessoa jurídica e a minha atividade de impacto tem a ver com emprego apoiado para pessoa com deficiência. A dor da organização é cumprir a lei de cotas, né? Então, eu tenho uma dor que o meu serviço vai sanar. Ela acredita que ela paga muito imposto de renda e que vai tudo para o governo e ela acha que isso não está sendo bem gerido. Eu posso apresentar uma solução para ela, que ela doar uma parte no imposto de renda solidário, por exemplo. Então, qual é a dor que eu estou trabalhando ali naquela empresa? Tem alguma estratégia de captação? Como que eu vou captar? Qual vai ser a forma de captar recursos com essa pessoa física ou com essa pessoa jurídica? E aí, de novo, a gente não precisa partir do zero. A gente pode pensar contrapartidas, que retornos que a gente vai levar para essa pessoa, o que vai suprir a sua expectativa, que vai resolver um desejo, que vai passar um valor associado. E quais são as entregas que eu vou fazer para essa pessoa? Entregas funcionais ou entregas emocionais. Ter um serviço é uma entrega funcional. Agora, gerar bem-estar, gerar emoção é uma entrega emocional, né? A gente pode pensar também, eu tenho ponto de contato com essa pessoa, tem alguma ponte, tem algum parceiro estratégico que vai me ajudar a contatar ela? Ela vai me acessar pelo site, pelo Instagram, qual o canal de comunicação que ela usa e como que eu vou me aproximar dessa pessoa. Normalmente, esse é o passo a passo que eu sugiro que os meus clientes façam na hora de captar recursos. Deu para entender, pessoal? Por favor, me digam se sim ou não. Se vocês têm dúvidas, me avisem que a gente tira agora. Sim, deu para entender? Alguém está com dúvidas? Beleza. Essa ferramenta, esse quadrinho aqui, esse Canva, eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? Que vocês podem responder depois, imprimir ou preencher no Google Slides. Eu vou adaptar um pouco aqui a nossa dinâmica, tá? A gente não vai fazer tudo isso. Como a Débora falou, parece complexo. Realmente não é fácil, Débora, construir a persona. Mas eu queria que vocês pensassem, pelo menos, essa primeira parte aqui, ó. Qual é o perfil da organização ou do doador? Quais são os valores que vocês entregam para eles, que são valores associados? Qual é a dor que essa pessoa tem e como vocês vão captar? Pode ser? Vocês topam? E até essa parte? E aí, lembrando lá das questões de pessoa física e pessoa jurídica. Vocês topam? Repete, por favor. Claro, vou repetir. Eu vou colocar aqui no chat também. Perfil da empresa, a pessoa jurídica, porte, tipo de captação, dor ou necessidade, valor que você entrega. Isso vai aparecer para vocês quando vocês entrarem nas salas, tá, gente? Não se preocupem, eu vou colocar lá.
Para pessoa jurídica, pessoal. Vamos lá, pessoa jurídica. Perfil do doador. Opa, tá dando um errinho aqui. Perfil do doador. Grau de engajamento, se ele conhece, não conhece a organização, né? Aí, Débora, você que vai pegar um público que ainda não, você não capta ainda, você vai trabalhar ali um grau de engajamento mais baixo, provavelmente, né? Qual é a necessidade ou dor que ele tem? Se possui alguma barreira? E como você irá entregar valor para ele? Não se preocupe, a gente vai fazendo aqui no chat. Tudo bem, gente? Deu para pegar? Alguém precisa que repita? Acho que não, né? Tudo certo. Eu vou separar vocês em grupos, em salinhas, tá? Nessas salinhas, eu gostaria que vocês conversassem entre si e construíssem juntos essas personas, tá? Ajudem uns aos outros, peçam opinião. Eu vou colocar aqui vocês juntinhos. Acho que a Irã caiu. Alguém vai ficar sozinho, não se preocupem. Eu vou passar aqui, Débora, eu vou ficar com você, tá? Porque você está tendo dificuldade com a internet, então te ajudo aqui no chat. Vocês vão receber esse convite aqui da ferramenta para vocês conseguirem entender o que é que precisa fazer, né? A sala, que vai se chamar Enter Breakout.
A gente já tinha terminado, a gente estava até conversando um pouquinho. Que bom. Coisa boa. Conhecendo um pouquinho a empresa um do outro. Legal. Voltamos todos? Falta só o Rodrigo, né? Será que ele ficou Ele preso ficou... lá na sala? Eu acho que ele ficou perdido. Pronto, voltou agora. Voltou o Rodrigo. Voltou. Gente, queria antes pedir desculpas a vocês. Se vocês começarem a escutar uns gritos aqui, uns barulhos, é porque o meu pai e meu irmão estão chegando em casa e eu tô de home office hoje. Bora lá, pessoal. Deu para entender? Para fazer o exercício, todo mundo conseguiu fazer? Sim. Sim? Alguém ficou com dúvidas? Alguém não conseguiu fazer? Estão calados, hein? Quando não tem dúvida é porque não entendeu nada. Fizemos. Tá. Se tá certo, a gente não sabe, mas o que a gente fez, a gente fez. Beleza. Aí vai a última parte, tá, pessoal? O nosso encontro de hoje, ele é até às 8h30. Então, eu vou pedir para vocês, como hoje a gente atrasou um pouquinho, eu vou pedir para vocês me mandarem por WhatsApp, né? Todos vocês estão lá no grupo, né? Pode colocar no grupo, quem quiser, tá? Mas quem não se sentir à vontade, não tem problema. Me passem no privado. Mandem para mim o que vocês escreveram da persona de vocês lá no WhatsApp, tá? E aí eu vou dar um feedback para vocês, dar um retorno para vocês amanhã, tá? Hoje eu não consigo mais, né? Mas amanhã eu dou um feedback para vocês se tá ok, se precisa melhorar alguma coisa, beleza? Pode ser? Vocês topam? Já tá lá no grupo. Ai, como o Rodrigo é rápido. Massa. E eu vou passar para vocês lá no grupo, disponibilizar no grupo o PDF e o link do Google Slides para vocês preencherem a ferramenta completa. Aqui a gente pegou ali só 4 quadrinhos ali da construção da persona de captação que o Adverso recomenda para vocês. Antes da gente sair, eu vou fazer o meu jabá, né, o meu publi, a minha publicidade para o Carlinhos não brigar comigo, né, que eu saí aqui déficit de atenção tive eu agora, Rodrigo. Você estava falando ali, eu me desconcentrei. Queria, mais uma vez, reforçar vocês que a gente está fazendo essa semana da marca, né, como uma forma também de divulgar a mentoria DNA da marca de impacto do Adverso, que é uma mentoria bem diferenciada aí no mercado, né, a única mentoria especializada para marcas que estão causando impacto. E o que vai acontecer, né, para quem quer essa mentoria? Para quem já possui uma marca, mas ainda não atingiu os públicos ou resultados desejados, para quem tem uma ideia e quer melhorar a sociedade ou meio ambiente não sabe como faz, quem tem dificuldade de explicar o que faz, dificuldade de captar parceiros, ou para quem quer criar um bom posicionamento para escalar seu impacto e faturamento, né? A gente vai impulsionar aí as marcas, as organizações ou dos empreendedores em apenas 2 meses, com um programa muito legal, com sessões de consultoria e mentorias individuais, em grupo, como a gente está fazendo aqui, mas bem mais extenso e aprofundado, né? Um encontro com o investidor de impacto, a construção de uma identidade visual e de uma identidade verbal com o manual, as aulinhas todas gravadas, né? Muitos outros momentos aí de aprendizado como esses, um certificado de conclusão, mas o mais importante aqui, gente, é que vocês vão ter o auxílio dos especialistas do Adverso Lab para criar os materiais da marca de vocês. Então, fazer a persona junto, identificar quem é o público, fazer a pesquisa de mercado, montar o logo, montar a identidade visual, pensar no planejamento de mídias, tudo isso aí, mais um planejamento de 2 anos para a marca, né? Eu vou acompanhar vocês, o Matheus Lins também ali, que trabalhou com a gente a construção de storytelling lá no início, o Samuel, que é um puta designer, né? Desculpa aí pelo palavrão, mas ele é tudo isso mesmo, que trabalha ali com consultoria e estratégia de marca, e a Marina nessa parte de storytelling. Então, a mentoria ela vai passar por 3 módulos. O primeiro, entendendo a marca, clarificando a causa, desenhando teoria da mudança da organização. Depois a gente vai falar sobre postura e personalidade de marca com o Samuel e Matheus, fazer ali análise de proposta de valor, identificar os diferenciais, construir públicos de interesse, personas, mapeando stakeholders,
desenvolver a estratégia de marca, a declaração do posicionamento, encontrar o nosso investidor e, por fim, dar uma cara e um jeito para tudo isso através de uma identidade verbal e de uma identidade visual. Então, essa mentoria, ela é exclusiva, né? E só 6 vagas, como vocês já sabem, uma vaga pro bono. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, porque é uma oportunidade de ouro aí. Tem muitas organizações que gostariam de ter essa oportunidade. São 6 sessões de mentoria. É um valor muito acessível para o que normalmente a Diverso cobra, né? As consultorias da gente, elas estão iniciando ali na média de R$15.000, então a gente fez esse programa realmente para poder trazer uma solução acessível possível para as organizações. Então, passado o momento do público, Carinho já não vai mais brigar comigo. Obrigada por sobreviverem aí, ficarem com a gente até 8h30 da noite. E queria abrir para dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não, só agradecer aqui mesmo, né? Essa questão gratuita, vocês estão gerando um impacto fantástico já. Tá bom demais. Obrigada, Rodrigo. É nosso propósito aí, a diversão é um negócio de impacto também. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, mas muito obrigada. Não, porque a gente vê tanta coisa que é gratuita, que é não sei o quê, que é só a parte da venda, né? Então, e entrega só a migalhinha. Então, vocês estão entregando muita coisa, bem legal. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês por toparem aí o desafio e participarem com a gente. Vocês que fazem o negócio rodar. Obrigada, Edna. Obrigada, Maiara, Débora, Neuza, pela atenção, pelo tempo. E nos vemos amanhã, quem puder, na segunda oficina do Design para Encantar, para ir criar a apresentação. Então, já com a mensagem central que vocês querem passar, né, com o público, tragam tudo que vocês construíram e a gente vai montar essa apresentação de pitch amanhã, beleza? Vocês vão ficar com a Marina, então me despeço por aqui, mas nos vemos nas próximas. Beijos, tchau, tchau.